Olá, sejam bem-vindos ao canal Fernando Maia e Associados. Esse é o primeiro vídeo do canal e o principal objetivo deste canal é poder ajudar você que tem empresas a identificar qual é a situação da sua empresa, como você pode resolver questões de crise dentro da empresa. Tudo isso a gente vai falar aqui vídeo a vídeo, então aos poucos você vai se inteirando no canal. Se você ainda não está inscrito, já se inscreva e ative o sininho para você receber sempre as notificações conforme nós formos lançando os vídeos. Eu sou Rosimelo, sou apresentadora e comunicadora e fui convidada para conduzir esse bate-papo aqui com o Fernando Maia. Tudo bem, Fernando? Tudo bom, Rose? Bom, o Fernando Maia, ele é reestruturador de empresas, trabalha com estratégias, né? Ele é um estrategista de recuperação judicial e há mais de 30 anos ajuda empresas a se recuperar de momentos de crise. É isso mesmo, Fernando? Falei certinho? Falou certinho. Bom, nosso tema do primeiro vídeo de hoje é sobre como identificar os sinais de que a sua empresa está em crise. Inclusive, vai deixando também suas mensagens aqui abaixo do vídeo, tudo aquilo que você quer entender sobre a empresa, que nós vamos aos poucos fazendo os vídeos a respeito desses temas, tá? Hoje o nosso primeiro tema, então, é como identificar os sinais de que a sua empresa está em crise, mas antes da primeira pergunta, eu quero que você se apresente um pouco, Fernando, falando desse trabalho que você já faz há mais de 30 anos. Como que tudo isso começou? Rose, começou quando eu fui indicado por uma associação de empresas para cuidar de uma empresa, para ser diretor-geral de uma empresa que estava paralisada, com muita dívida, junto a fornecedores, junto a bancos, dívida tributária também estava elevadíssima e com todos os funcionários parados. Na época você era funcionário dessa empresa, Eu né? fui indicado para ser diretor-geral da empresa. E qual que é a sua formação lá atrás? Você tinha alguma formação já nessa área técnica ou não? Eu fui contador, fui diretor financeiro, né? E ao assumir essa posição eu tive que desafios, né? Novos desafios para renegociar com funcionários, com bancos, com representantes de governo, né? Para colocar a empresa em atividade. Então você era diretor dessa empresa, era uma indústria, né? Era uma indústria. De que segmento que era? Indústria farmacêutica. Indústria farmacêutica. Então, de repente, surgiu esse desafio para você. E no começo, porque há 30 anos atrás não existia essa lei, que hoje é a Lei 11.101, que a partir de 2005 ela foi implementada aqui no Brasil, a gente vai falar muito sobre ela, mas lá atrás não existia nem o termo reestruturação, né? Você foi trabalhando de forma intuitiva? Juntando o conhecimento técnico que a gente tem de gestão, já tive outras posições de gestor, né? Juntamente com a intuição de negociação, de ouvir o outro lado, de propor soluções, e a gente acabou tendo essa facilidade e venceu esse desafio. E deu certo lá e depois disso você não parou mais, né? Não, virou uma missão de vida a gente consertar empresas, né? Então, para mim é uma grande satisfação colocar uma empresa no seu ponto de equilíbrio e que permita ela ter continuidade para futuras gerações. Você sabe que nesse momento o Brasil precisa muito do seu conhecimento, da sua expertise, principalmente as empresas. Não importa o tamanho, né? Se a empresa é pequena, média ou grande, ela pode se beneficiar Sem dúvida. dessa mesma estratégia que você utiliza nas grandes empresas, Sem né? dúvida. Bom, então vamos começar aí falando sobre esses sinais de que a empresa, como que você identifica os sinais de que a sua empresa está em crise. Eu queria que você explicasse também pra gente, Fernando, como que está o cenário atual do empresário brasileiro, como é que está a situação das empresas no Brasil? A situação hoje é muito difícil, porque o Brasil, com essa segunda fase, né, esse segundo ano de pandemia, e a renda caiu muito, o desemprego está enorme, houve um aumento de custo de matéria-prima no mercado internacional e aqui também no Brasil. Com a elevação do dólar, esse aumento de preços ficou bem piorado e as empresas estão com dificuldade de repassar esse custo, porque o trabalhador não tem renda para absorver esses aumentos. A conta não está fechando, né? A conta não está fechando e o faturamento das empresas tem caído, sobretudo aí nos últimos meses. Bom, então vamos começar aí
para o empresário que está vivendo essa situação, né? A conta não fecha, é uma série de situações, é o endividamento, é funcionário, fornecedor. Então, começa passando para a gente, Fernando, se a empresa hoje está com essa situação, mas ela não consegue identificar os pontos exatos. Quais são os sinais que a empresa consegue identificar de que está em crise? Os sinais clássicos que você já conhece na sua experiência prática. Rose, os sinais clássicos são o aumento do endividamento. A empresa passa a pegar muito recurso emprestado junto a bancos, factories e fundos, passa a comprar com mais prazo. Quando ela faz isso, ela compra com mais prazo, ela paga mais por essa mercadoria ou essa matéria-prima. Num segundo momento, ela começa a atrasar os impostos. E esse atraso de impostos é muito preocupante porque vai se avolumando e pode ficar impagável. E você sabe que eu já ouvi de muito empresário, porque eu atendo também muitas empresas há muitos anos, eu escuto muito do empresário assim: eu estou devendo imposto, mas lá na frente eu resolvo. Por que isso acontece tanto? Lá na frente eu dou um jeito, o governo não está me cobrando. O governo ele cobra muito, né? O imposto é muito alto, está quase 40% do PIB do Brasil, é uma vergonha isso dificulta muito a atividade empresarial, sacrifica muito a atividade empresarial e, consequentemente, empregos. Isso acontece porque, num primeiro momento, quando o empresário atrasa o recolhimento dos impostos, o governo não cobra. Então, ele atrasa um mês, no outro mês ele fala só mais esse mês, no outro mês é só mais... E vai empurrando, e aquilo pode virar uma dívida impagável. Porque também a hora que o governo cobra, ele cobra. Exatamente, ele cobra e pode ser que essa dívida fique impagável e inviabilize a empresa. Fernando, você me comentou também, um pouco antes da nossa entrevista, sobre a questão da negação do empresário, que isso é uma coisa que atrapalha ele identificar esses sinais clássicos, né? Por que essa negação acontece tanto? Essa negação, ela é um problema mundial, tá? Qual é a consequência da negação da crise? Ela evita que a empresa ataque os problemas que causaram a crise e essa crise se agrava. Aumenta-se o endividamento, a dívida da empresa, e a empresa, quando conseguir o empresário vencer a negação da crise, pode ser tarde demais. Por isso que o quanto antes você conseguir identificar esses sinais, o primeiro que você falou é o endividamento da empresa, né? Exatamente, junto a bancos, fornecedores, e no segundo momento atrasa os impostos, aí vira uma dívida. E no terceiro momento? No terceiro momento é atrasar o pagamento do fornecedor. Começa um dia, 2 de atraso, daqui a pouco está pagando no cartório, e daqui a pouco o título é protestado, tem que pagar depois, pedir carta de anuência. E no momento posterior é o atraso no pagamento de salário dos funcionários. E aí a gente entra num problema, né, Fernando, que são famílias que dependem totalmente da sua empresa, aí vem o desemprego, aí a situação fica pior. E se você começa a atrasar o funcionário, você também vai criando aquele clima de descontentamento, o funcionário inseguro, ele já não vai trabalhar com a mesma motivação. Mas o funcionário é só uma parte dessa insegurança, né? Quando se perfila todos esses acontecimentos, você tem fornecedores inseguros, você tem clientes inseguros que talvez não estejam comprando com medo de não receber a mercadoria no prazo certo, você tem bancos que aumentaram muito o custo das operações, os juros, porque tem dúvida se vão receber. Aí a gente já está falando também da credibilidade da empresa, que fica totalmente prejudicada. Totalmente a credibilidade da empresa. Então falamos do endividamento, dos impostos, dos funcionários. Qual outro sinal depois desses? Algum assim? Pagamento dos atrasos dos fornecedores. Os impostos, o aumento do endividamento e o atraso de salário dos funcionários são os principais sinais da crise. E aí tem uma questão que você me comentou, que quando a empresa chega nesse ponto, é muito comum as empresas tentarem aumentar as vendas e nem sempre isso resolve, né? O grande problema da estratégia se concentrar só no aumento de vendas
é que o empresário ele começa a praticar o chamado overtrade. O que é overtrade? Ele começa a ofertar e tentar alavancar as vendas, diminuindo o preço do seu produto, diminuindo a margem de lucro e aumentando o prazo de pagamento para o cliente pagar. O que vai acontecer? Vai acontecer que com menos margem de lucro, a empresa vai aumentar o seu prejuízo e é muito comum as empresas começarem a vender pasmem, com margem negativa. E quanto mais ela vende nessa situação, mais se agrava o quadro de crise da empresa. Sozinha, ela né? vai se afundando e é uma situação que é um paradoxo. Quanto mais vende, pior fica. Isso é muito importante, até para que você consiga direcionar a energia da sua empresa para onde realmente você precisa. E nem sempre vender mais é sinal de que a empresa está bem. Eu vou dividir com você uma matéria que saiu na CNN Brasil, que é até recente, que diz que os pedidos de falência de empresas aumentaram 12,7% em 2020. Foram alguns dados, tem vários dados que estão mostrando aí como que está a situação das empresas, lembrando que dessas empresas, a grande maioria são de pequenas e médias empresas. E esse levantamento mostra o aumento enorme dessa recessão, que é a maior em relação a 2015 e 2016, que foi difícil, mas essa, sem dúvidas, está muito acima dessa recessão lá atrás. E aumentou também o pedido de recuperação judicial, que é uma coisa que a gente vai falar na sequência, né? Aumentou bastante, mas ainda são poucas as empresas que entendem da recuperação. Você quer comentar um pouquinho dessa matéria da CNN? Eu coloquei assim de forma bem resumida, né? Olha, o nível de crise que está instalado aqui no Brasil hoje, ela é objeto de debate, porque tem muitos economistas que defendem que essa crise é até superior ao grande crash de 1929, que foi uma quebradeira muito grande. É muito grave. É muito grave. É muito grave. Nós temos quase 15 milhões de desempregados formais. É o maior nível de desemprego registrado nos últimos 30 anos, né? O quadro é muito grave. É muito importante nesse momento que o empresário ele reforce, ele fortaleça os fundamentos operacionais, econômicos e financeiros de sua empresa, né? Ele passe a olhar a sua operação e comece a tentar melhorá-la para que a empresa fique forte e consiga ultrapassar esse momento de grave crise econômica que está instalada no nosso país e em grande parte do mundo. E é importante aqui, o mais importante desse conteúdo que a gente está trazendo hoje para você, não é só mostrar o problema, né? Porque mostrar o problema os noticiários estão mostrando o tempo todo, mas o mais importante é você entender como que você pode transformar essa crise em uma oportunidade. Você comparou com a crise de 29, que foi uma das piores da história do mundo, né? Só que nós temos hoje um benefício que não tinha lá atrás, que é essa interação da internet, essa possibilidade da gente ter troca de informações como nunca existiu, né? Então vamos tentar buscar isso como um recurso para a gente conseguir resolver essa questão da crise. Queria que você passasse para a gente, Fernando, então, a empresa que se sentiu nessa situação de crise, sentiu que o caos está instalado, qual pode ser a primeira atitude que o empresário pode tomar sentindo que esse caos está instalado na empresa dele? Olha, a primeira atitude dele é um diagnóstico, é contratar um profissional experiente, um reestruturador de fora, né, para que faça um diagnóstico empresarial. O diagnóstico empresarial é como o diagnóstico de um médico. Quando a gente vai no médico... Sentiu que está doente, mas não sabe exatamente o que tem que tratar, né? Nesse diagnóstico empresarial, que deve ser, repito, realizado por um reestruturador experiente, vai ser apontado o que está causando a crise, quais são as causas da crise naquela empresa. É possível no diagnóstico conseguir identificar exatamente? É possível e tem que ser feito. Tem que ser feito. E além de apontar o que causou a crise, deve-se indicar quais são os remédios para curar a empresa. Dentro dos remédios, né, a gente tem as ferramentas de reestruturação,
que, num primeiro momento, e essas ferramentas, esses remédios, eles podem ser profundos, né? Remédios fortes ou remédios fracos, depende do nível da crise ou do nível da doença da empresa. É interessante que você utiliza muito essa comparação, né? Que a empresa é como se fosse uma pessoa que começou a apresentar esses sinais de que realmente está em crise, está doente, e esse diagnóstico, quero que você fale um pouco mais sobre ele, que é muito interessante. Esse diagnóstico, indiferente do tamanho da empresa, sendo pequena, média ou grande, ela pode utilizar a mesma base do diagnóstico que você utiliza hoje nas grandes empresas? Esse diagnóstico ele é feito seguindo os manuais americanos de turnaround, de reestruturação, né? Eu sigo a cartilha americana, né? E lá nos Estados Unidos é muito comum falar em cura de empresas, né? E fazer essa metáfora médica, né, para reestruturar a empresa, é uma cirurgia. Existe um prazo, por exemplo, se a empresa está precisando do diagnóstico, procurou você, vamos supor, procurei você para fazer esse diagnóstico. Existe um prazo mínimo que você consegue apresentar? Isso é demorado, é rápido? Como que funciona? O diagnóstico, Rose, ele tem que ser muito rápido. Ele não pode demorar mais de 15 dias, é o prazo máximo que ele deve demorar. Por quê? Porque o paciente, a empresa está doente. E essa doença causa um prejuízo enorme. O patrimônio da empresa e para a imagem dela também. Então, o reestruturador é um médico de urgência. Ele tem que ser rápido, objetivo, apontar as causas da crise e apresentar para o empresário as alternativas e cenários possíveis para conduzir àquela situação, debelar a crise e colocar a empresa numa situação de normalidade e lucro. Então eu posso dizer que em menos de um mês é possível fazer um diagnóstico e já apresentar as possibilidades de recuperação da empresa. Olha, Rose, eu defendo que não devem passar, seja qual for o porte da empresa, o diagnóstico não pode demorar mais que 15 dias. Isso é bom, né? Porque às vezes você está aí há anos com problemas na sua empresa e em 15 dias você vai saber exatamente, porque o mais complicado muitas vezes, não só no mercado empresarial, mas na nossa vida, né? Que às vezes a pessoa está procurando a solução onde não está, né? Vamos colocar um exemplo aí. Perdeu a sua carteira na sala e começa a procurar no quarto. Se você não consegue nem saber onde está o problema, como é que você vai resolver? Então o diagnóstico, ele tem essa possibilidade. Ele deve, é uma obrigação que o diagnóstico apresente. O que causou esse transtorno, essa crise que a empresa está vivenciando e o que deve ser utilizado para reconduzi-la à situação de normalidade e lucro. Uma vez que você identificou através do diagnóstico, aí vem aquela questão, né? Entrar ou não em recuperação. Você consegue saber, é possível entrar em recuperação ou não é possível? Ou todas as empresas podem entrar em recuperação? A recuperação judicial, ele é um remédio. Como remédio, ele tem que ser usado de acordo com a doença. E entre as ferramentas e entre os remédios possíveis de cura de empresas, existe a recuperação judicial. Então você pode também fazer um diagnóstico e falar, não tem jeito. Ou tem jeito, mas o caminho... Então eu vou explicar para você agora. A gente faz o diagnóstico sem ideia pré-concebida de qual remédio utilizar. Até melhor nem ter muito detalhe do empresário, né? Deixa você olhar com os seus olhos. Nós conversamos, né? Ouvimos tudo, todos os relatos do empresário, do corpo dirigente, de funcionários, mas é o diagnóstico, toda essa conversa vai somar a outras análises do diagnóstico. Então, mais ou menos, se a gente tivesse um grau de força dos medicamentos ou de gravidade das doenças, a gente teria medicamentos mais fracos e mais fortes. O medicamento mais comum, o primeiro remédio, aquela aspirina básica para você curar uma empresa, é a reestruturação de dívidas ou a renegociação de dívidas, que você pode utilizar junto a bancos e junto a fornecedores. Se a doença da empresa, a crise for pequena, só isso vai bastar. Se a doença está mais profunda, a gente vai para a reestruturação empresarial, que é uma pequena cirurgia que vai
avaliar, vai entrar no contexto operacional da empresa, vai ver onde que a empresa tem falhas operacionais, falhas de gestão, falhas de gerenciamento financeiro, comercial, verificar a margem de lucro, composição e a formação de preços. A gente vai tratar o paciente como um todo. Se a reestruturação ela é insuficiente, aí a gente pode utilizar remédios mais fortes, que aí vem a recuperação extrajudicial ou a recuperação judicial, que é como se fosse uma realidade paralela. A recuperação judicial ou extrajudicial, propicia para a empresa uma proteção legal de 6 meses, de 180 dias ou de 1 ano. Então é relativamente rápido para você começar a fazer as movimentações para recuperação. Né? A movimentação, ela passa a partir, a modificação, a cura da empresa, ela é a partir da conclusão do diagnóstico. Nesse momento, apresentado o diagnóstico ao empresário, o reestruturador experiente, ele já tem que começar a agir. Seja qual for o remédio, nesse momento ele já tem que começar, já reduz o quadro de funcionários se tiver que mexer, já começa a trabalhar nos gargalos de produção para destravar a operação da empresa, já começa a sentar e trazer novos parceiros para financiar a empresa num juros menor, num custo menor. Então, a atividade do reestruturador, ela é multissetorial, ele começa, tem que abrir várias frentes simultaneamente. Ele não pode sentar e falar, não, vou primeiro resolver a questão financeira com os bancos, depois a questão operacional. Ele tem que agir simultaneamente em várias frentes. Agora você tocou num ponto muito interessante, Fernando, porque, claro, você já faz isso há muitos anos, mas o empresário que muitas vezes está nos ouvindo, que não tem muita informação ou recebeu informações muito confusas sobre recuperação judicial, sobre reestruturação de empresas, ele pode pensar assim: eu vou dar um jeitinho porque eu tenho um consultor, eu tenho um amigo advogado, e a gente vê muito as pessoas dando um jeitinho de resolver ali no quintal de casa. Eu queria que você explicasse qual é a diferença do empresário tentar dar um jeitinho e dele realmente contratar um reestruturador experiente. Por que que é diferente? Olha, primeiramente, tem que ser alguém de fora, porque alguém de dentro vai ter parte... Vai estar envolvido no problema. Vai estar envolvido no problema e vai ter também dificuldade de cortar alguns benefícios, algum status que ele tenha e os pares também. O empresário tem que começar a separar, né? Precisa ter experiência em reestruturação de empresa. E é muito importante o empresário saber que é adequado que o advogado e o reestruturador tenham alguma sinergia. Tem uma coisa que você estava me explicando sobre o seu trabalho que é muito interessante. Você tem uma equipe, né? Você já tem uma equipe de pessoas que atuam em todas essas áreas. E é interessante essa observação do Fernando. Quem está de fora olha a situação da empresa sem um envolvimento emocional. E essa equipe que você tem é composta de quantos profissionais? Nós temos advogados, nós temos reestruturador de empresas, temos diretor de projetos, temos peritos, contadores, todo mundo integrado e trabalhando de forma sinérgica para a empresa e para o empresário. É como uma banda afinada, você já tem ali aquele grupo de pessoas que tem experiência em recuperar empresas, sim, e vocês vão juntos fazer toda essa análise. Exatamente. É muito comum no mercado o empresário pegar um advogado e um consultor que não se conhecem. E aí os dois começam a divergir. E o empresário, ele fica numa situação que ele vai ter mais dúvidas do que respostas. Você falou de uma coisa, assim, gente, que é muito comum no Brasil e é importante a gente comentar sobre isso. Primeiro, o Brasil, ele é um país que tem um número de empresas familiares muito grande.
Nós somos latinos e o empresário brasileiro ele tem um envolvimento emocional com os negócios que é bem diferente da mentalidade do empresário americano, porque você mesmo comentou que você segue muito a cartilha americana. E essa lei que veio para o Brasil em 2005, que foi, na verdade, adaptada para o Brasil, mas seguindo esses mesmos critérios que funcionam muito bem nos Estados Unidos, eu queria que você falasse qual é a diferença clássica do empresário americano e do brasileiro. O quanto isso interfere na hora de você aplicar todos esses processos? Rose, como você mesmo disse, né? Nós somos latinos. E como latinos, nós somos pura emoção, nós gostamos de ter patrimônio, somos agarrados a esse patrimônio. E a mentalidade americana é a chamada mind business, né? Ou seja, totalmente voltado para fazer negócio, né? Então, é diferente. Nos Estados Unidos, todo empreendedor bem-sucedido já quebrou, já faliu algumas vezes, e isso não macula, não fere a autoestima dele e nem a reputação no mercado. No Brasil, isso ainda é um tabu, mas ainda bem que essa lei de recuperação judicial e de falências, que foi recomendado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, né? E foi cópia da Lei de Recuperação Judicial e Falências dos Estados Unidos, o Chapter 11. E essa lei foi recomendada pela ONU para mudar essa mentalidade no Brasil, porque o empreendedor, ele pode errar e ele tem que ter uma nova chance para ele criar riquezas, né? Então, se a empresa pede recuperação judicial, é importante para o país propiciar, ter essa legislação para propiciar que essa empresa se recupere e continue a gerar riquezas, né, para o país. Melhor a economia do nosso país. Melhor a economia, deixe um ambiente saudável de negócio, propicie uma segurança para os credores e pela manutenção do emprego, porque a função social da empresa ela é reconhecida no mundo todo. É interessante você falar isso, porque nós temos muito a aprender com os americanos, eles também têm muito a aprender com a gente, mas no que diz respeito a dar a volta por cima, né, nas empresas, a recuperar, eles têm muito mais experiência, inclusive com o empreendedorismo. No Brasil, esse incentivo ao empreendedorismo é relativamente novo. E uma outra coisa interessante, o empresário brasileiro, muitas vezes, ele trata a empresa como se fosse um filho, né? Você fez um comentário interessante. O americano, ele pode quebrar várias vezes, que ele levanta e continua. Às vezes o brasileiro, se ele falir uma empresa, é capaz dele entrar numa depressão profunda. Eu já vi muita gente assim que desistiu totalmente e aquilo afetou a geração inteira da família. Olha, Rosa, eu vou te falar uma coisa. Eu já tive empresa e já fali. Muitas vezes, o problema não é só com quem faliu. É com a imagem, o que as pessoas começam a pensar de quem faliu. Eu estive em eventos e que as pessoas atravessavam o outro lado da rua para não cruzar comigo. Com medo que você pudesse pedir algo. Com medo de pedir algo, Olha, entendeu? Então, a falência no Brasil macula. Não é só o problema de quem faliu, é o problema como a sociedade vê esse falido. E que bom você abrir a sua situação. Eu também já falei, mas hoje você faz o melhor, você recupera, porque você passou por isso, você sentiu na pele a dor que é, né? Não, sem dúvida. A dor, a dificuldade, a solidão que o empresário fica nesses piores momentos, né? E a falta de quem que o empresário vai ouvir nesse momento. Ele não pode ouvir o concorrente, ele não pode falar com o concorrente, porque a notícia vai espalhar. Não pode falar com o funcionário, porque se dissemina a informação, aí vai gerar um pânico na empresa. Muitas vezes ele não consegue nem falar nem com a esposa. É interessante o que você falou, porque eu fui empresária muito cedo, gente. Eu fui um ponto fora da curva. Com 21 anos eu tinha empresa, funcionário, e eu não tinha vontade de ser empresária e era. E eu tive uma dificuldade, eu não cheguei falir de abrir falência, mas eu tive uma situação difícil, e isso que você falou é verdade, as pessoas começam a fugir de você, achando que você vai pedir alguma coisa. E na época eu nem entendia isso, Fernando, porque eu era totalmente inocente na questão empresarial.
E é interessante como isso abala as pessoas. Por exemplo, no meu caso, talvez porque eu não quisesse ser empresária naquele momento, eu apenas me adaptei, mas eu lembro que eu sofri bastante. Não, o sofrimento Bastante. O sofrimento é enorme, né? É enorme e o empresário ele precisa reunir forças interiores muito grandes e vencer esse preconceito. Mas ainda bem que com o Instituto da Lei de Recuperação Judicial, né, esse conceito começa a mudar. Os próprios legisladores e a justiça já estão falando de fresh start, ou seja, o empresário, o empreendedor, ele quebra, ele tem que ter a legislação e o sistema tem que propiciar ele que ele limpe o nome e volte a fazer, a empreender e a criar novos negócios e a prosperar. Você falou uma coisa interessante dessa possibilidade de retomada, né? Quando eu tive essa situação difícil, eu era muito jovem, e aí eu lembro que a minha sócia falou assim: que bom que nós quebramos agora, que nós somos jovens e temos tempo de fazer de novo. Então isso não chegou a me fazer desistir dos negócios. Mas eu escuto muito do empresário assim: na idade que eu tô, isso que você, puxa, mas nessa idade ter que recomeçar, isso dá um desespero. E essa lei, pelo que você tem dividido comigo, que eu também estou aprendendo muito sobre a lei, viu, gente? Para poder fazer esse trabalho com o Fernando, eu estudei bastante, mas tem muita coisa a aprender. Uma coisa interessante, a partir do momento que a empresa tem o diagnóstico e ela sabe que ela pode entrar em uma dessas possibilidades de solução, ela tem um apoio do governo, de certa forma, para que ela se reorganize. É isso mesmo? Ela tem o apoio legal da justiça, é muito mais que o apoio de um governo, né? Então a lei propicia, primeiro para a empresa, um guarda-chuva, uma proteção de 1 ano que ninguém pode executar, tomar nada da empresa. Agora é importante você entender o seguinte: essa proteção, você também assume alguns compromissos, né? E aí que é interessante, o reestruturador, ele se torna essa chave entre o que o governo propicia e o que a empresa pode fazer. Como que é a parte técnica do reestruturador nessa situação? É uma pergunta muito interessante, Rose. A lei, ela apresenta várias possibilidades de reestruturação. E o que é o papel do reestruturador? É aproveitar todos os mecanismos legais e as possibilidades legais dentro das possibilidades reais da empresa e dentro dos anseios do empresário. Reunir essas 3 coisas, extrair o melhor em vários cenários e falar: empresário, ó, nós temos esses cenários aqui. Esse cenário vai te conduzir para esse caminho com esse resultado, o outro cenário, o que vai mudar é isso, e o terceiro cenário seria aquilo. Então, qual é o papel do reestruturador? É ter essa visão, produzir a maximização da operação da empresa para que a empresa performe o melhor possível, gere caixa para que a empresa saia da recuperação judicial o quanto antes. E você vai acompanhar esse empresário em todo o processo, né? Até que vai chegar um momento que você vai deixar ele caminhar sozinho. Como que funciona isso? A gente acompanha, a gente faz o plano de recuperação judicial, a gente faz a reestruturação e a melhora operacional da empresa, leva parceiros, fundos, bancos que operam a juros melhor para fomentar aquela empresa, porque no momento de crise o dinheiro, às vezes não se tem dinheiro nem para pagar folha, nem para comprar insumos, matéria-prima, mercadoria para girar o negócio, né? E a gente melhora a performance operacional, tira os gargalos e começa a construir um cenário para que os credores aprovem o plano de recuperação judicial. É interessante isso tudo que você está explicando, porque assim, quando a empresa chega numa situação de quebrar, ou de falir, ou de quase falir, é aquilo que você falou. Você perde a credibilidade de uma forma que o empresário não tem nem onde buscar ajuda. Só que quando ele vai por esse caminho da recuperação da empresa, muda completamente, né? Aquele fornecedor que tinha medo de continuar fornecendo o produto, ele já olha para o empresário de uma maneira diferente, né? Como que funciona isso? Como que fica a visão do empresário que busca a reestruturação? Que tipo de benefício ele tem diante dos fornecedores?
Quando a empresa ela contrata um diagnóstico empresarial e tem um reestruturador que vai utilizar esse diagnóstico para curar a empresa, o mercado fica sabendo. Os bancos sabem, os clientes sabem, os funcionários. Eles falam, esse cara vai se reorganizar, né? O que vai acontecer? O mercado passa a identificar que esse empresário está atacando os problemas que a empresa tem, de forma técnica e sem subterfúgios. Isso gera um ambiente de credibilidade, restabelece a credibilidade da empresa, de forma que ela consegue, com mais facilidade, ter crédito, ter novos parceiros de bancos, fundos para suprir, fomentar aquela empresa para ela voltar à atividade. Ela ganha um combustível, uma energia ali para continuar trabalhando. Ganha um combustível, ganha credibilidade. E até junto aos funcionários e sindicatos. Então, Fernando, falando agora sobre esse trabalho da reestruturação, que é aquela preocupação do empresário, né? Mas como é que eu vou pagar se a minha empresa já está com dificuldade? Quem que paga os custos do reestruturador? Quem paga a conta, né? Quem paga essa conta? Rose, é muito importante para o empresário saber que o grande custo da recuperação judicial, quem paga são os credores. Imagine você uma dívida que você possa reduzir ela em 80%, com juros anuais de 2%, 3% ao ano, e para pagar em 20 anos, 10 a 20 anos. Ou seja, todo esse custo, né, uma dívida de 100 vai virar 20, com correção negativa, porque os juros no Brasil de 2, 3% do ano. O empresário vai ter, já paga tudo. Já paga tudo e ainda sobra, né? Então o grande medo do empresário é aquela coisa, o custo da recuperação judicial. Meu amigo empresário, quem vai pagar essa conta são os credores. Você vê como que o conhecimento, né, ele é libertador. Muitas empresas agora, muitas pessoas que estiverem nos assistindo, que tiverem acesso a esse conteúdo, pode estar pensando assim, eu não tenho saída, de repente vai ouvir esse conteúdo e vai entender o seguinte, há uma saída, talvez você não conheça os caminhos. E a partir do momento que você começar a entender isso, é uma questão de conhecimento. Você vai ter condições, recursos legais de recuperar a sua empresa, de dar a volta por cima. Outra coisa que eu tenho dúvida também, Fernando, é assim, para reestruturar a empresa, tem diferença se ela é pequena, média ou grande? Ela tem que faturar tanto por mês? Quais são os critérios que a empresa pode utilizar esses recursos para dar a volta por cima? Olha, o que vale para a empresa pequena, vale para grande. O que muda é o tamanho e os critérios para você efetuar uma reestruturação numa empresa grande e numa pequena. Ou seja, ela é uma lei que beneficia todos os tamanhos de empresa, porque muitas vezes tem algumas estratégias no Brasil que é só o empresário que fatura até tanto, porque muitas vezes é assim, parece que só tem benefício quem já tem um tamanho grande. Então, se eu sou uma pequena, média empresa, eu também posso me beneficiar dessa lei. Você pode, e as exigências para pequenas e médias, pequenas e microempresas, empresas de pequeno porte e microempresas, são menores. A lei ela protege mais ainda. Ela respeita o tamanho da empresa. Ela respeita e protege, né? Ela entende que a empresa pequena e microempresa tem que ter umas obrigações e um custo menor para para a recuperação judicial. E quando você acompanha uma empresa, você comentou aí que tem o diagnóstico, que demora mais ou menos 2 semanas, é uma base de tempo, né? Depois a pessoa parte para esse trabalho que costuma durar alguns meses, até 8 meses, pode ser mais, depende do tamanho e da situação da empresa. Aí a minha pergunta, por quanto tempo você acompanha essa empresa? Porque muitas vezes o empresário pode pensar assim, você me ajudou, eu não quero mais que você saia da minha empresa. Como é que funciona isso? Quanto tempo você fica junto com a empresa? A gente fica o tempo que o empresário achar que o nosso trabalho está trazendo lucro e resultado para ele. Então você não fica só naquele período da recuperação, você pode manter a parceria com a empresa. Eu tenho empresas que me contrataram para efetuar uma recuperação judicial e acabou, a empresa saiu da recuperação judicial
e o empresário continua pedindo para que a gente continue a acompanhar a empresa, né? Então isso a gente fica muito à vontade, a gente não quer ficar na empresa além da vontade do empresário. É o tempo que ele achar que a nossa presença traz resultado para a estrutura, para a empresa dele. Bom, eu estou aqui controlando o tempo, gente, para o nosso vídeo não ficar muito longo, mas tem algumas perguntas que eu ainda quero fazer para você. E a primeira é o seguinte: se tem um empresário agora nos ouvindo, nos acompanhando, que tipo de orientação ou conselho você pode dar para o empresário que está agora ouvindo esse vídeo e está totalmente nessa situação que a gente falou, sem ver saída, sem ver solução? Que tipo de conselho ou dica você pode dar para esse empresário? Porque tem um monte no Brasil sofrendo e a gente quer levar um pouco de paz para essas pessoas. Rose, eu posso dar aqui 1000 conselhos, tá? Mas eu vou dar um só. Não negue a crise. Mexa. Tenha coragem de solicitar um diagnóstico empresarial e aceitar a cura da sua empresa, né? Transformar, seja qual for o remédio que esse diagnóstico aponte, se for bem realizado o diagnóstico por um reestruturador profissional, o empresário deve seguir e tem que curar, tem que melhorar a performance da sua empresa, né? Tem que melhorar a operação da empresa. Ele melhorando, atacando os problemas estruturais que a empresa tem, seja na área financeira, seja na área fabril, seja na área de comercialização, seja no que for. Ele atacando os problemas, a empresa vai estar mais forte, vai passar, vai se recuperar e vai deixar ele mais tranquilo, gerando mais confiança para todo mundo, para o próprio empresário, para os empregados, para os fornecedores, para os bancos, para os clientes, né? Então, o que o mercado quer das empresas? O mercado quer que as empresas façam a lição de casa e reforcem os fundamentos econômicos e operacionais dela. É isso que o empresário tem que focar, né? E não caia na armadilha da negação da crise, que é um problema mundial, e ele só posterga a lição de casa e engole o patrimônio da empresa e muitas vezes o patrimônio pessoal do empresário. Isso sim tem que ser evitado. Agora, tem uma questão que a gente conversou até um pouco antes da entrevista, que muitas vezes, da mesma forma que você comentou, quando a empresa começa a fazer a recuperação, os fornecedores ficam sabendo que ela está se recuperando, que ela está se reestruturando, mas também quando a empresa está muito endividada ou com muitos problemas, aparece um monte de gente já sabendo e apresentando soluções milagrosas. Isso confunde muito o empresário, né? Olha, os estelionatários e golpistas, quando identificam uma empresa em crise e um empresário é desesperado, eles começam a fornecer várias alternativas enganosas para subtrair dinheiro Fernando, isso da empresa. Acontece tanto. Como que o empresário pode identificar isso? Porque, gente, parece que o que eu estou falando é absurdo, né? Acho que alguém que conhece ou ouve isso vai falar, não é possível. Mas vocês não têm ideia como tem empresários de empresas grandes que não têm, às vezes, o conhecimento, e como tem estelionatários de alto nível que chega lá e conversa e passa umas soluções mágicas. Os mais comuns é aqueles que oferecem empréstimos vultosos pelo BNDES, porque conhecem gente dentro do BNDES, tem as soluções para dívidas tributárias que já passaram por esmeraldas, pagar o governo em esmeraldas, pagar com títulos podres do império. Todos os empresários que caíram, e foram muitos, caíram nesses contos do vigário, jogaram um monte de recursos fora e continuam devendo, logicamente com a dívida maior, porque passou o tempo, aquilo lá caiu por terra, o governo não aceitou as ditas esmeraldas, os títulos do império não valem nada, foi provado. E tem muitos estelionatários, advogados às vezes, né, que foram questão de tributaristas que enganaram os empresários com essas promessas
E que se estão apresenta, presos, né, com uma estão conversa presos, bonita, e o estão empresário não presos, sabe, estão né? presos, né? Eu, por exemplo, acompanhei um caso de uma grande empresa, essa empresa fatura mais de 200 milhões por ano, que ela caiu num conto que ela devia passar o dinheiro dos impostos, porque a empresa tinha algum débito tributário e não estava conseguindo certidão negativa e precisava que passasse o dinheiro do imposto corrente que a empresa estava pagando em dia para o governo, para essa consultoria que ela ia dar um jeitinho lá e ia conseguir uma CND. Pasme, Rose, essa empresa pagou durante 14 meses um recolhimento milionário de imposto para essa consultoria. Eu tive a oportunidade de visitar o charlatão que estava num escritório enorme, lindo, né? E que praticamente era caso de polícia. Era caso de polícia. A empresa não perdeu todo o dinheiro, ficou devendo mais impostos e o estelionatário sorrindo. Isso que você falou, gente, é importante a gente comentar isso. Se você também já passou por uma situação dessa, ou se você já ouviu alguém ou já trabalhou numa empresa que teve esses golpes, manda aqui embaixo, escreve aqui no vídeo, deixa a gente saber. Se você estiver nos ouvindo, a gente talvez libere isso daqui para podcast. Comente, porque realmente divide esse vídeo com Rose, é muito importante muito, né? Só reforçar que isso, o empresário, ele sofre por questão da negação da crise, porque a negação da crise traz o pensamento mágico. O pensamento mágico é a gente tentar resolver as coisas com falsas promessas, com ilusões, né? O pensamento mágico, ele simplifica e evita o combate da crise, né? A crise ela tem que ser feita de forma cirúrgica, nos fundamentos operacionais, financeiros e econômicos da empresa. As soluções mágicas, elas aparecem e parece assim uma descoberta de ovo de Colombo, né? Que, olha, a empresa vai, num passe de mágica, resolver tudo. Isso tudo é ilusão. Isso que é importante você conhecer, você ter informação, você se informar, tirar também informações da pessoa que se apresentar com essa solução, né? Existe critério para você descobrir se a pessoa tem credibilidade no mercado ou não, pede indicação, não vai aceitando qualquer informação. Que você falou, se eu não consigo olhar a minha empresa com clareza, se eu não consigo aceitar que eu estou em crise, eu vou ficar sonhando que vai acontecer da noite para o dia vai acontecer um milagre e tudo será resolvido. Não é assim, dá trabalho, mas tem o lado bom. Existe solução para dar a volta por cima, né, Fernando? Sempre. É muito importante o empresário aceitar a realidade, né? A partir do momento que o empresário aceita a realidade, ele vai, juntamente com esse reestruturador, enfrentar os desafios e colher as vantagens que uma reestruturação séria propicia à empresa, né? Então é muito importante o empresário saber que atrás de uma reestruturação empresarial, de uma renegociação de dívida, ou de uma recuperação extrajudicial ou recuperação judicial, vai vir o benefício, vai gerar caixa para a empresa e esse caixa vai trazer a tranquilidade operacional, financeira para toda a empresa, inclusive para o empresário. Bom você falar que tem os seus benefícios, né? A partir do momento que você começa a ter essa informação, começa a ter conhecimento, é possível você recuperar a sua empresa, é possível você dar a volta por cima, não interessa o tamanho do seu negócio. Fala então pra gente quais são os principais benefícios que o empresário tem quando ele resolve fazer essa recuperação judicial da empresa, essa reestruturação. A reestruturação, ela vai mexer na operação da empresa, ela vai tirar os gargalos. Por exemplo, primeira coisa que o reestruturador vai fazer, ele pega o diagnóstico e ele sai abrindo várias frentes. Primeira coisa, a empresa em crise está pendurada em fomento, em operações financeiras muito caras. O reestruturador experiente, ele tem contatos com fundos e bancos competitivos, ele vai lá e rapidamente substitui. Ele traz essa operação, né, com juros mais baixos para fomentar a operação da empresa. Só aí,
costuma dar uma diferença enorme no caixa da empresa. Essa negociação é o reestruturador que faz, com os bancos, com os credores? Todo reestruturador experiente tem por trás dele contatos com fundos competitivos, com bancos, e ele sempre leva para socorrer a empresa, né? Se é um reestruturador sério e idôneo, ele faz isso, reduz o custo da empresa, e esse custo não é pouco, né? A gente sabe que muitas vezes ele é reduzido em 80% o custo de juros para a empresa no mês. Isso já traz um alívio de caixa significativo. O outro alívio de caixa você imagina, a empresa é igual um balão com excesso de peso, né? Se você tira o excesso de peso, o que são esses excessos de peso? Excesso de funcionário, renegociação com fornecedores e contratos, diminuição dos gargalos de produção que aumenta o custo da produção. Tudo isso vai aliviando a estrutura, é como se fosse um balão com menos peso. Os problemas são o peso, você reduz o peso, o balão voa mais alto, né? Você reduz o peso num carro de Fórmula 1, esse carro vai andar mais rápido, também vai consumir menos combustível. Isso tudo são os resultados de trabalho de um reestruturador. Não precisa basta ser idôneo e experiente, que ele vai com certeza trazer melhorias muito grande para a sua empresa. Com certeza a gente vai falar muito ainda sobre isso, sobre caminhos para você dar a volta por cima na sua empresa, se recuperar dessa crise. Espero que esse conteúdo possa ajudar você a achar as alternativas certas para o seu negócio. Fernando, muito obrigado pela sua ajuda aqui nesse momento. E as pessoas podem te mandar perguntas, algumas coisas as pessoas não vão querer escrever mandar na descrição do vídeo. Então, quais são os contatos que a pessoa pode entrar em contato com? Bom, no Instagram tá como Fernando Maia e Associados. Aí tem o YouTube e tem o LinkedIn. Tudo Fernando Maia e Associados. Mas tem algum e-mail que a pessoa possa te passar? Tem. É fernando.maia@fernandomaia.com. Ótimo. Aproveita também e acessa fernandomaia.com, que você vai saber um pouco mais do trabalho do Fernando. Acesse o site, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá, gente? Mas às vezes alguém tá nos ouvindo aqui pelo podcast, mas aqui eu vou deixar na descrição do vídeo para quem tá no YouTube. Se inscreva no canal Fernando Maia Associados, e nós vamos ter vários conteúdos aqui para ajudar você a recuperar a sua empresa. Recupera Brasil, que é possível sim. Muito obrigada, viu, Fernando? Obrigado a você, Rose. Até o próximo vídeo, tá? Gente, até o próximo vídeo. Muito obrigada pela audiência de vocês. Vai sempre deixando suas perguntas. Dê um curtir se você gostou do vídeo. Compartilha com aquelas pessoas que precisam receber essa informação e esse conteúdo. E vamos recuperar o nosso país. Até o próximo vídeo.